Olá pessoal, meu nome é Victor. Estou aqui para resolver com vocês uma questão do simulado Evolucional 2, que foi aplicado aqui no FIC no mês de abril, e vamos resolver a questão de linguagens, a questão de número 35, que tem texto 1 e texto 2. O comando fala: a reflexão promovida pelo artista Romuald Hazomer, não tenho certeza se a pronúncia é essa, instiga, ou seja, provoca, incentiva uma discussão acerca da obra de arte por meio da. Vejam que no texto 1 nós temos uma instalação com vários materiais, como o nome da referência diz, né, da fonte. É uma instalação produzida por esse artista. E no texto 2 nós temos uma explicação, né, sobre essa instalação que se chama artigo 14. Então, o nome da instalação é artigo 14, né, dessa produção, desse artista africano. E o texto 2 explica: na obra Artigo 14, de Romuald Hazomer, as barracas de mercado são uma referência aos comerciantes de rua que lutam pela sobrevivência nas áreas urbanas da África Ocidental. A instalação também critica o consumismo e a globalização. Muitos dos objetos à venda, camisas de times de futebol, telefones celulares, brinquedos de plástico e DVDs, são trazidos de fora da África. Então vemos que é uma instalação feita por esse artista com esse tom crítico, né, de trazer objetos como camisas, telefones, brinquedos, DVDs, colocar nessa instalação como uma crítica ao consumismo, à globalização. Então, a dica que eu dou para vocês é que é comum haver questões em que o artista está pegando coisas do cotidiano para transformar em arte, ou seja, dar um sentido estético, dar um sentido artístico a objetos do cotidiano. Então vamos para os itens. O item A fala: exposição de um cenário financeiro africano positivo devido ao fortalecimento da economia com o comércio. Vejam que, se o próprio texto 2 fala que há essa questão da crítica ao consumismo, a crítica à globalização, a luta pela sobrevivência nas áreas urbanas da África Ocidental, então não é a exposição de um cenário financeiro positivo na África, né? Então o item A está errado. Item B, exaltação de elementos advindos da Europa. Exaltação exaltar é você admirar, apoiar, louvar, devido à influência dos países europeus no desenvolvimento africano. Minha gente, no texto 2 há uma exaltação dessa influência dos países europeus no desenvolvimento africano, há uma crítica. Há uma crítica, não uma exaltação, mas sim uma crítica. Então o item B está incorreto. Item C, apreciação da estética da instalação devido à prevalência do aspecto simétrico na composição da obra. Quando a gente vê a obra artigo 14, né, essa instalação, não tem uma preocupação com simetria, né, os objetos estão colocados objetos diferentes juntos, então não tem esse tipo de preocupação e o foco não é apreciar somente a estética em si, a contemplação, mas sim ter o tom crítico que o texto 2 explicou muito bem. Então o item C também está errado. O item D de dado fala atribuição de sentido estético aos objetos devido à fusão de materiais representativos da sociedade africana. Esse é o gabarito. Como eu falei para vocês, é comum nós termos essas questões em que artistas contemporâneos se apropriam de objetos do cotidiano, objetos que já têm alguma função na vida, e ao se apropriarem de objetos do cotidiano, dão para esses objetos um sentido, um propósito estético ao transformá-los em obra de arte, né? Então, quando eu pego um objeto do cotidiano, retiro da sua função original para dar a esse objeto uma função nova, ou seja, transformar em arte, eu estou ressignificando esse objeto, eu estou redimensionando, atribuindo a esse objeto um sentido estético, artístico que antes não havia nele. E nesse caso,
eu estou utilizando materiais representativos do que está acontecendo com a sociedade africana, né? Essa questão da luta pela sobrevivência e da globalização feroz que está tomando conta. Então, por isso, o gabarito é o item D de dado. E o item E, utilização de técnicas artísticas convencionais devido à necessidade de adequação ao meio artístico. Está errado porque algo convencional é quando eu quero me enquadrar no jeito que está todo mundo fazendo, para eu ser para eu me sentir pertencido, para eu fazer parte. A arte que esse artista está produzindo é convencional, é a maneira que está todo mundo fazendo para ele se adequar ao meio artístico? Não. Ele está preocupado em fazer a arte dele, com esse tom de crítica, de denúncia. Ele não está preocupado em se enquadrar no que é convencional, no que é considerado adequado no meio artístico. Ele está preocupado em produzir a arte dele, com o propósito crítico que ele está trazendo. Então, por isso, o gabarito é o item D de dado. Obrigado por acompanharem o vídeo e até a próxima.